Salve pessoal, Lucas aqui, esse é o canal ID Improváveis. Hoje trazendo aí pra vocês mais um vídeo de um testemunho muito forte. Tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida, vai falar com você. Então, após a vinheta aí, fiquem com o vídeo. E aí como é que foi pra você ser o crescer, né? Você teve um período assim, mais rebelde e tal assim, ou... Eu tive uns 6 meses revoltada. 6 meses? 6 meses, assim, certo. E a gente ali cresceu na presbiteriana e tal, mas chegou uma época que a gente teve que mudar. Nós passamos por situações financeiras bem complicadas. Então, ao longo... assim, o período que eu vivi com os meus pais foram 6 despejos na época. Então, muitas falências e tal. Então, nessa a gente mudava de geografia e mudava de igreja, né? Então, eu passei por várias igrejas e minha mãe sempre ali envolvida na liderança, sempre na intercessão. Ou quando não estava liderando intercessão, estava liderando louvor e tal. E eu sempre muito junto com ela. E ali vivi e vi muita coisa dos bastidores da estrutura, não da igreja, né? Eu costumo dizer isso, assim. Tem muita gente ferida com a igreja, dizendo a igreja. Mas Cantares diz que a igreja do Senhor Jesus é perfeita. A gente precisa encontrar com ela. Exato. Ela vai estar um dia pura, santa e tal. O que a gente conhece é justamente o sistema, a estrutura, o regimento da coisa, né? E isso envolve pessoas, e pessoas falham. Então... Isso é interessante, porque assim, nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja salva ninguém. E salva é Jesus, através do convencimento do Espírito Santo, né? A gente tem que focar nas pessoas da igreja, nos pastores, nos líderes. A gente tem que focar em Cristo, porque só Ele salva, só Ele faz o milagre que precisa ser feito e ensina o que a gente tem que aprender. A gente, inclusive, se sente ferido, né, pela igreja, etc., e diz, eu fui ferido pela igreja, nunca mais eu volto. Mas eu costumo dizer isso, não tem como você pôr a cabeça de Jesus num vidro e dizer, eu vou caminhar com Ele e como se o corpo estivesse vivo, eu não preciso do seu corpo. Não, ou você se relaciona com os dois, ou você não se relaciona com nenhum. Vocês entenderam? É isso. Aí ele explicou, nossa, o Espírito Santo, na hora, você vê como que é as coisas. E por causa disso eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim. Então, pastor que roubava a igreja, adultério, tudo que você pode imaginar. Mas eu tinha 10 anos, aí nesse período eu já tinha uns 10 anos. E eu revoltei nesse período, assim. E foi... minha mãe caiu doente, muito doente com fibromialgia, então eu cuidava dela. E ela passou 6 meses aí de cama mesmo. E nesse período eu estava completamente revoltada. Eu falava pro Senhor Jesus, olha, eu te amo, não te largo por nada nessa vida, mas eu nunca mais quero pisar numa igreja. Não quero saber de igreja, esses crentes são tudo doidos, cada um vivendo uma coisa. Tá escrito assim, vive de outro jeito e tudo. Não, eu falei, pra mim eu não entendia isso, na minha cabeça não funcionava. E como na minha família descobriu-se que eu cantava, então o pessoal passou a me inscrever em muitos... Às vezes, tem gente dentro da igreja que tá nessa situação de se afastar da igreja. Ah, não, na igreja tem pecador, na igreja tem isso e aquilo, aquele comete isso, aquele outro comete aquilo. Acaba se afastando da igreja. Mas olhe a igreja como um hospital. Lá é para ter essas pessoas mesmo. Concursos, né, na época. Então, concurso de rádio, tudo gospel, né? Tudo cristão ali, teoricamente. Entendi. E na minha cabeça de criança, eu não conseguia entender. Então, não fazia sentido para mim. Como é que a gente vamos todos ali adorar Jesus e no final alguém vai dizer quem foi o melhor? Eu não entendia, eu odiava aquilo. Então, eu passei um período, assim, bem revoltada, assim. Primeiro, não querendo mais cantar. E segundo, não querendo mais saber de igreja. E nessa eu tava nesse período que não tinha como ir pra igreja. Meu pai ainda não cristão, a minha mãe de cama. Então, a gente ficava em casa. E ali, nesse período, eu revoltei, assim. Então, mas a minha revolta foi, assim... eu acho que durante 6 meses eu falei palavrão 2 vezes com um menino que me provocou, assim, no colégio. E eu fiquei... Você chutou o balde. Aí eu chutei o balde, eu falei palavrão, assim. 2 vezes. Foi, pra mim, foi terrível, assim, imagina. E aí... E aí, nesse período, minha mãe doente, quando ela recuperou um pouco, quando eu estava com 10 anos, na virada do ano, de 2003 para 2004, eu passei muito mal, assim, eram umas 4 horas da manhã. Eu passei o dia sentindo mal, mas 4 horas da manhã eu levantei, assim, passando mal mesmo. Uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma febre altíssima.
e vomitando muito e tal. Acordei os meus pais, a gente foi, tava no meio dessa recessão familiar, né? Da área financeira ali. Mas o hospital mais próximo era um hospital particular. Meus pais me levaram pra lá muito preocupados. E eu cheguei na virada do ano mesmo, literalmente, do dia 31 pro dia 1º de 31 de 2023, né? 2003, de dezembro, e pro dia 1º de janeiro de 2004. E eu cheguei lá, tava com meningite. Nossa. E assim, aquele desespero na família, meu Deus e tal, e os médicos falando, se você quiser mover ela para um hospital público, a gente não garante que ela chega viva. Então, se fosse você, deixava ela aqui. E eu fiquei internada ali 2 semanas. Era uma mistura, até hoje os médicos não souberam explicar muito bem, era uma mistura meio que de 2 tipos de meningite diferentes. Uau. Então, eles diziam, se a gente tratar um, ela morre do outro. Se a gente tratar o outro, ela morre do um. E se a gente tratar os 2, ela morre do tratamento, porque ela não vai aguentar. E se não tratar nenhum, ela morre também. Então, morreu. Tinha, senhor, uma coisa assim. Olha, e eu me lembro que depois de umas 2 semanas, assim, sem passar dor, nada, o médico liberou minha mãe pra entrar no quarto, porque eu tava em isolamento. Ele liberou minha mãe, cheia daqueles aparatos e tal. E eu lembro que ela entrou no quarto e eu falei pra ela, mãe, ora por mim. E ela, por quê, filha? Tá com dor? Eu falei, não, ora por mim, porque a única coisa que tá me segurando aqui é você orando pra eu ficar. Então ora por mim, me libera, eu tô com Jesus, eu tô salva, tá tudo certo, só me libera. A hora pra você morrer. Hora pra eu ir embora, quero ir embora daqui. Não aguento mais sentir dor. Nossa, ela tava orando pra morrer. Na minha vida. Tava querendo já morrer. E era dor de cabeça. Era uma dor de cabeça muito forte, aquela impossibilidade de abaixar, né? Então era uma rigidez muito grande. E aí eu fiz no exame, que é aquela punção na coluna, né? A moça errou 3 vezes. Na primeira eu me mexi... Já foi um milagre ali, né? Porque eles dizem que você pode ficar paralítico ali. Na primeira eu me mexi, na segunda ela pediu pro meu pai me segurar, meu pai desmaiou, então eu me mexi de novo. E na terceira, como eu tava muito sensível, né? Eu mexi de novo, aí na quarta deu certo. Mas 4 vezes furar no mesmo lugar e tal, já era um... Eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, por favor, não deixe eles me furarem mais, eu vou virar uma peneira, mãe, por favor. A expressão que eu usava, assim. Ela, tá bom, filha, tudo bem, não vai furar mais. Daqui 15 minutos, outro exame, não tinha jeito. Mas ali, minha mãe entrou no quarto, pra teoricamente ali se despedir, eu pedi pra ela orar por mim, ela saiu pra chorar. E ela deixou a primeira porta entreaberta, eram 2 portas do isolamento, assim, né? Uma primeira salinha ali pra ela se trocar e a segunda saía direto pra... o corredor, e ela deixou essa primeira porta entreaberta que dava acesso para o meu quarto. E nessa hora eu vi Jesus entrar. Aí eu falo, já fico emocionada. Você sabe, né? Chorou, você já percebeu. Nossa. Mas imagina você ver Jesus, o quão maravilhoso deve ser. Logo mais a gente verá. E aí, você tá preparado? Porque pelas coisas que estão acontecendo, parece estar tão próximo, sabe? A gente não pode colocar uma data, né? Porque a gente vê na história que todos que tentaram colocar data sempre erraram. E Jesus falou que ninguém sabe a data e o dia. Mas você, será que está preparado para a vinda de Cristo? Eu vi Jesus entrar no meu quarto pela primeira vez. Descalço, calça jeans, camiseta branca. Não vi o rosto. Era uma luz incrível, mas eu sabia que era Jesus. Quando ele entrou... tem até uma canção que fala isso. Eu nunca vi o seu rosto, mas eu sempre sei quando você chega. Você sabe que é ele, né? Tem a ver com essa experiência. Esse trecho tem a ver com essa experiência. E eu vi Jesus entrar no meu quarto, a minha cama estava bem alta. Ele parou do meu lado e me disse uma palavra. Eu pensei, morri. Veio me buscar. Veio me buscar. Eu encostei a cabeça assim na barriga dele, que a cama era bem alta, ele era alto também. Encostei a cabeça na barriga dele e dormi. Peguei no sono pensando, pronto, morri. A dor passou. Eu acordei no dia seguinte, ninguém sabia explicar. Glória a Deus. Os médicos começaram a refazer os exames. Não tinha nada, não tinha meningite nenhuma, nem outra. Não tinha febre, não passava mal, não tinha dor, ninguém sabia explicar. Mais um dia ficamos ali e para fazer mais exames e tal. O médico chamou minha mãe e eu no escritório e falou, olha, se vocês acreditam em Deus, agradece. Tem coisas que a medicina não sabe explicar. E, mãe, pega a sua filha, vai para casa que ela tá bem. A gente não sabe explicar, mas ela tá bem. Então foi essa minha experiência, essa minha primeira experiência de ver o Senhor Jesus, assim, de uma visão aberta. Já tinha visto outras coisas, assim, mas essa foi... De ver o Senhor Jesus, assim, pra mim foi muito marcante. E ali, a minha revolta tinha que ir embora, né? Você vê Jesus, você fala... Acabou. Ele é incrível, ele
Ele é tudo que eu esperava e muito mais. Ele é muito mais do que eu podia imaginar. Então, ali, a gente continuou buscando o Senhor em casa até minha mãe melhorar. E aí ela foi um dia para então uma outra igreja e tal. A gente passou a congregar ali. Glória a Deus. Nesse outro lugar. Vídeo sensacional, né? Em tempos que a gente abre o noticiário e só vê notícia ruim, notícia de dor, notícia de morte. Só informação ruim, um testemunho de cura, mostrando que Deus ainda faz, que Deus ainda cura. Se você estiver passando por uma situação dessa, creia. Creia nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que tem na sua vida. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse vídeo, por cada pessoa, meu Deus, que vai visualizar, meu Deus. E eu já determino cura, meu Deus, por cada pessoa que estiver passando por uma situação igual, meu Deus. Eu creio na sua presença, eu creio, Pai, que o Senhor é Rei e pode fazer todas as coisas, meu Deus. Como diz na sua palavra, o Senhor um dia disse que a gente faria coisas muito maiores que as suas, então eu creio e já determino cura. Em nome do Senhor Jesus, eu creio em testemunhos vindo de pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai. O sobrenatural é o Senhor que faz, o milagre é o Senhor, Pai. Nossa parte é testemunhar, nossa parte é levar a sua palavra, Pai. A parte mais difícil é o Senhor que faz, então, meu Deus, que a sua glória venha se manifesta através desses projetos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado aí pela sua atenção mais nesse vídeo aí, até o próximo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, o seu like, que isso ajuda demais aí a mensagem chegar em mais pessoas. Então, bora aí na Missão ID. Até mais.